Boa tarde. Quero lembrar que os certificados estão disponíveis para serem retirados e venho apresentar Heloísa Machado de Almeida, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, graduada também pela PUC São Paulo, com formação em Ciências Sociais pela USP e mestrado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. É conselheira do Instituto Pro Bono e do projeto Prioridade Absoluta do Instituto Alana, professora de Direito Constitucional e de Direitos Fundamentais da FGV de Direito, coordenadora do Centro de Pesquisa Supremo em Pauta. Passa a palavra. Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com todas e todos vocês. Não poderia considerar mais oportuna a realização de um seminário que tem como título Constituições Democráticas como Resistência, né? E Democracia, Direito e Trabalho, Implosão sem Dinamite. Né? Eu acho que é um título que, de maneira muito clara e visual, nos remete ao que estamos vivendo agora. Então, agradeço muito pelo convite, também na figura de Antônio e Fernanda, que foram muito gentis com todo o convite, também do presidente do Instituto. A minha contribuição aqui, e eu me considero uma desafortunada por nunca ter tido a oportunidade de estudar direito do trabalho e não o contrário, né? Talvez seja traçar um panorama sobre esses 30 anos da Constituição e, sobretudo, os principais retrocessos que já estão entre nós ou batendo a nossa porta nesse determinado e específico e horroroso momento que nós estamos passando agora. Né? Eu comecei, acredito que, enfim, todas e todos nós estejamos muito aflitos, não é, com toda a situação. É um buraco sem fundo, né? Parece que a gente chega no fundo, abre um alçapão, caça mais um pouquinho e a gente, né, não para de cair. Eu comecei a escrever um artigo logo depois do primeiro turno das eleições, que se chamava A Beira do Abismo. Né? Aí aconteceu a vida, a gente foi trabalhar, a gente foi beber, porque também, né? Ninguém segura esse rojão, né? A gente foi conversando e ficando aflita. E aí veio o segundo turno das eleições e eu não terminei o artigo. E eu voltei para o artigo essa semana e falei, poxa, não é mais Beira do Abismo. Né? Aí eu mudei o nome e virou Pulando no Abismo. Né? Que é a sensação que eu tenho agora. Né? A gente está em queda, a gente não sabe o que tem ali no fundo, mas que certamente nós saímos aí de um marco constitucional democrático, isso já está bem dado e muito claro, né? Muito claramente. Então, eu vou separar minha fala um pouquinho no porquê a Constituição brasileira foi tão importante, né? Por que a gente está apegada à Constituição, e eu estou literalmente apegada à Constituição, ela não sai da minha bolsa, por onde eu vou, eu ando com a minha Constituição, né? Vai que ela, né, não dura muito mais, então eu levo ela junto de mim muito para todos os eventos que eu vou. Então, por que a Constituição de 88 foi tão importante para nós? O que ela fez de bom? O que ela não conseguiu realizar? E eu acho que é importante nesse balanço de 30 anos que a gente tenha a dimensão de que muita coisa, muito do projeto progressista revolucionário da nossa Constituição não foi realizado, para terminar de maneira bastante pessimista. Espero que um pessimismo carismático, tal qual o do professor, né? Com a agenda de retrocessos que está colocada e uma última pergunta, se as instituições estão funcionando ou não frente a esses ataques que nós temos visto. Né? Então, para falar um pouquinho sobre os avanços da nossa Constituição de 88. Quando a gente analisa o impacto que a Constituição teve na vida do país, eu acho que o dado mais bonito que tem é de que como as políticas universais de saúde e educação foram praticamente as únicas responsáveis pela diminuição da desigualdade no país. Né? Então, sistemas universais de políticas sociais, ter um sistema único de saúde que seja efetivamente universal,
ter um sistema de ensino público que também seja universal e acessível para todas as crianças e adolescentes no país, fez com que nós saltássemos muitas posições no combate à desigualdade, né? E não, por um acaso, essas duas políticas também estão agora no centro de um ataque organizado por esse projeto político vencedor. Nós conseguimos, ainda de maneira muito tímida, lidar com a questão do racismo no Brasil. Nós reconhecemos, em alguma medida, a importância das ações afirmativas. Nós tivemos uma decisão de uma Corte Constitucional dizendo que havia um racismo estrutural que precisaria ser combatido. Longe, muito longe do que precisaria ser feito para que, de fato, essa grande ferida, essa grande dívida, né, de todos nós como sociedade fosse sanada. Nós tivemos grandes avanços no que se refere aos marcos de liberdade de expressão, ainda que com uma mídia muito concentrada, mas nós tivemos uma transição onde a liberdade de expressão foi considerada um valor, assim como a liberdade de organização e de associação, né? Além, claro, de uma Constituição aberta para as normas de direitos humanos internacionais, né? Uma Constituição que se permitiu avançar e ser emendada pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, para decisões em termos de reconhecimento muito poderosas, como de registro de pessoas trans. Nós tivemos, de fato, avanços com a Constituição de 88. Muito aquém do que ela poderia ter sido feito, mas tivemos avanços e é preciso reconhecê-los. Grande parte das principais promessas constitucionais, entretanto, não foi realizada, né? E aí eu vou mencionar alguns dos tópicos que passaram praticamente incólumes pela nossa democracia constitucional pós-88. Primeira grande dívida, reforma agrária. Nós não fizemos reforma agrária, nós não redistribuímos terra e nós mantivemos as pessoas excluídas da possibilidade de produção, né? A Constituição de 88 não conseguiu impactar em nada o nosso encarceramento. Muito pelo contrário, nos últimos anos o nosso encarceramento só piorou. Nós convivemos cotidianamente com masmorras, onde tortura, execuções sumárias são praticadas todos os dias, né? A Constituição não foi capaz de trazer um marco civilizatório para dentro dos nossos presídios. Além disso, nós não conseguimos fazer com que o país tivesse menos homicídios. O Brasil tem uma quantidade de homicídios assustadora. Este ano, mais de 60 mil pessoas morreram por armas de fogo. É um dado extraordinário, é um dos maiores dados do planeta. Como é, então, que uma Constituição democrática, com uma robusta Carta de Direitos Fundamentais, aberta aos tratados internacionais, não conseguiu afetar nenhuma dessas agendas relevantes, solidárias, civilizatórias da sociedade? Não só isso, preciso aqui fazer uma lembrança da nossa grande dívida com o período da ditadura militar, né? A legislação da anistia, que cumpriu seu papel estratégico num determinado momento, e esse debate que não foi recuperado ao longo desses 30 anos, mostra agora o preço, né? E o preço na verdade, pessoas de alto escalão da política, para não dizer o próprio presidente, mas agora o recém-indicado ministro da Educação, dizendo que, na verdade, não foi um golpe em 64, que foi um movimento que deveria ser elogiado e comemorado. Isso é um assinte na nossa memória, né? E foi uma falha da nossa Constituição e dos nossos órgãos de interpretação constitucional. Onde mais a gente não conseguiu avançar? A gente ficou na mesma. Sistema tributário. Nós vivemos num sistema tributário regressivo. Todas e todos nós sabemos que as pessoas mais pobres contribuem mais proporcionalmente à sua renda do que os mais ricos,
E a gente não conseguiu, em 30 anos de Constituição, fazer uma reforma tributária decente. E isso é o principal motor da manutenção da desigualdade no país. Então, que balanço a gente faz nesses 30 anos? Teve muita coisa boa, teve muita coisa que não conseguiu ser realizada, né? E ainda assim, a gente está apegado a essa Constituição, né? Porque mesmo com esses projetos não cumpridos, ela sempre foi um espaço de disputa e de luta. Ter um direito reconhecido constitucionalmente sempre foi um trunfo, sempre foi uma coisa positiva, algo a se lutar, não só num projeto político, mas também nos tribunais. O momento que a gente vê agora, após 30 anos, é de retrocessos absolutos. Eu confesso para vocês que o pior cenário que eu traço é que a gente termine esses 4 anos do próximo mandato sem essa Constituição. E eu acho que talvez a gente tenha que estar preparado para que isso eventualmente seja colocado e aconteça. Nessa agenda de retrocessos, eu vou separar alguns principais projetos, 3 principais temas que estão sendo colocados agora. Primeiro grande retrocesso, a emenda do teto. As políticas de austeridade representadas pela emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos, não faz nada além do que esvaziar as únicas políticas sociais que foram responsáveis por tornar o país menos desigual. Nós temos agora um sistema de saúde estrangulado, já era subfinanciado, agora está absolutamente precarizado. Nós temos ataques ao sistema de educação, toda a seguridade social também está em xeque, né? Por quê? Para se preservar o famoso pagamento da dívida, que vem, claro, antes de qualquer outra questão, né? Políticas de austeridade que foram tomadas, não preciso relembrá-los, por um governo que assumiu a presidência da República, num processo bastante traumático, para usar uma palavra não tão forte, né, nos últimos anos. Um projeto que não foi chancelado pelas urnas e que hoje surte efeito sobre todos nós e que muito provavelmente continuará a surtir efeitos pelos próximos anos, né. O impacto da emenda do teto já aparece, né? Na época, quando essa emenda ainda era uma proposta, né, era a PEC do teto, a gente cansou de avisar, né? Olha, não vai dar certo. Você vai criar um tipo, além de austeridade, né, ser uma política de crescimento estúpida, né? Você vai prejudicar direitos sociais. Você vai transformar o que há de mais generoso na nossa Constituição de 88 numa promessa vazia. Aquele pouquinho que a gente conseguiu avançar será desmantelado. E a gente avisou, a hora que você deixar esse recurso livre para que outros atores compitam por esse orçamento, o que vai acontecer? As grandes corporações vão abocanhar o seu pedaço e as políticas sociais, os subrepresentados, né, os pobres, as mulheres, as negras e os negros, ficarão de fora desse orçamento. Qual que é o debate que está hoje no Supremo Tribunal Federal sobre a emenda do teto? É interessantíssimo olhar. Tem 6 ações já contra a emenda do teto. 5 dessas ações pedem que alguns setores fiquem de fora da emenda. Os defensores falam, realmente complicada essa emenda. Mas se ela for ficar, tira a defensoria do teto. Ministério Público também foi lá, foi o primeiro. Olha, essa emenda realmente exige sacrifícios de todos nós, mas impor um teto de gastos ao Ministério Público é acabar com a sua independência. Deixa o Ministério Público de fora. Os juízes também foram ao Supremo Tribunal Federal. E adivinha o que eles falaram? Vai violar a independência judicial, a emenda do teto para o judiciário. Deixa os juízes de fora, né?
Então, o que a gente já percebe no debate que está concretamente delimitado no Supremo Tribunal Federal é que as corporações mais poderosas estão buscando a sua autopreservação, à custa, claro, daqueles que sempre pagaram as contas. Uma visão otimista dessas ações vai dizer: a hora que você tirar tudo isso de dentro, a emenda rui e ela deixa de existir. Os pessimistas, e eu ando bem pessimista ultimamente, falam: não, você vai tirar esses grupos e vai manter a austeridade, sobretudo, para os programas sociais. Né? Não há nenhuma previsão de julgamento pelo Supremo dessa emenda do teto, mas se eu puder apostar o que vai acontecer, eu acho que o Supremo mantém essa emenda sem nenhum peso na consciência. Espero estar errada. Ainda bem que está gravando, depois a gente pode ver se acertou ou errou. Né? Uma outra agenda de retrocessos que, claro, sempre afeta o mundo do trabalho, porque afeta aqueles que estão do lado mais fraco dessa relação com o capital. Estou falando de uma agenda de militarização. Essa agenda de militarização se desdobra em duas no Brasil. Uma de militarização da política e uma de militarização da segurança. O que é a militarização da política? Bom, a gente pode tentar lembrar, né, dos anúncios via Twitter do presidente eleito, da quantidade de ministros vindos das Forças Armadas para compor o seu gabinete. Né? Coisa que há muito tempo já não acontecia. Outro tema da militarização da política, a intervenção federal. Não há nada que impeça dessa intervenção continuar no Rio de Janeiro e dela ser ampliada para outros espaços. Né? E não uma intervenção federal onde você substitui o poder civil político local por um poder civil político federal. Uma intervenção federal nos moldes da que foi feita no Rio de Janeiro, onde você substitui o poder civil político estadual por um poder militar. A natureza do cargo de interventor federal é militar. Está no decreto que o Temer assinou. Esse tema também está no Supremo Tribunal Federal. Desde que a intervenção foi decretada, ela tem, teoricamente, prazo para se encerrar dia 31 de dezembro, e muito provavelmente o Supremo não julgará isso até que a intervenção já tenha fim. Mas nós podemos esperar outras iniciativas da mesma natureza nesse próximo período. E essa militarização se desdobra também em militarização da segurança. Né? As operações de garantias de lei e ordem, né, que se tornaram cada vez mais corriqueiras, agora contam com um aval de uma legislação federal que garante aos membros das Forças Armadas que eles não serão julgados pelos seus crimes na justiça comum, e sim na justiça militar. É uma lei agora de 2017. Alguém já deve ter questionado isso no Supremo, né? Claro que questionou isso no Supremo. O julgamento está parado há mais de 6 meses. Começou e foi suspenso. Né? Então, nós entendemos que há em movimento uma arquitetura de militarização da política e da segurança que deixará gravíssimas sequelas para a nossa democracia, se é que ela consegue sobreviver a esse período. Além de uma agenda de militarização, uma agenda de retrocesso em direitos. Né? E aí eu posso ficar o dia inteiro aqui falando para vocês em retrocesso em direitos, mas vou separar alguns pontos. Retrocesso em direitos representado pelo movimento Escola Sem Partido, né? A autorização para perseguição de professores, trabalhadores, professores nas escolas, né? Um tipo de investigação interna, denuncismo, a quebra da solidariedade em sala de aula, né? E professores que estarão absolutamente expostos a qualquer tipo de perseguição daqui para frente. Além disso, desarmamento. Acredito que seja a primeira agenda que vai passar no Supremo Tribunal Federal. O Estatuto do Desarmamento muito provavelmente será revogado. Os retrocessos em direitos recentes que nós tivemos em área trabalhista
mas passaram com louvor no Supremo Tribunal Federal, né? Um tribunal que não se mostrou minimamente capaz de ser este controle nacional interno a esses atos inconstitucionais. A própria noção de laicidade do Estado está em xeque, né? E a gente ainda vai precisar entender qual é o formato que isso vai tomar. Eu, como, enfim, advogada em direitos humanos, mulher, professora de direito constitucional e feminista, não posso deixar de falar dos retrocessos também para direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Nós temos 2 projetos em andamento que contam com amplo apoio dessa atual bancada que foi criada, que cria, por um lado, dificuldades à realização do aborto legal, né? O aborto legal, aquilo que na década de 40 acharam razoável, né? Gravidez decorrente de violência sexual, gravidez que coloca em risco a vida da mulher, né? Há uma legislação que diz que você precisa, talvez, prender primeiro o estuprador para depois autorizar a mulher a interromper essa gestação. Se não há indignação suficiente, o outro projeto é um pouquinho pior. Ele se chama Estatuto do Nascituro. E ele exige que o violador registre a criança. Mas calma, gente, ele vai pagar uma pensão para a mãe. E, claro, a justiça vai determinar visitas regulares. Bom, este é o grau do cenário de retrocessos em direitos, falando só de uma reforma legislativa, não precisa nem de quórum qualificado, né? Isso sem mencionar a ampliação das excludentes de licitude para atuação policial, né? A facilidade que a polícia vai ter, eventualmente, para comprovar que foi legítima defesa e, eventualmente, matar alguém, como se já não matasse o suficiente, né? Então, em âmbito legislativo, nós temos um cenário muito ruim. Mas como a fala realmente é pessimista, assim, daquelas, tem também as reformas constitucionais, né? Nós não sairemos ilesos de reformas constitucionais, né? Então, se a emenda do teto já desconstrói a parte do social da nossa democracia, se a emenda do teto já rompe com toda a dinâmica de solidariedade e generosidade que a nossa Constituição de 88 propôs, nós temos uma série de outras emendas que vão acabar definitivamente com este projeto constitucional ainda pouco realizado. Quais são essas emendas? Demarcação de terras indígenas. Tem muita terra para indígenas no país, não precisa mais terra, né? A gente pode parar de demarcar terra, a gente aproveita, faz um pacto com os grandes produtores de soja, e fica todo mundo feliz, gera emprego, né? Precarizado, claro, né? Porque também as regras, por exemplo, de dignidade no trabalho estão em xeque, né? Demarcação de terras indígenas, esquece. Redução da idade penal. Já foi. Sim, damos por certa. Reduziremos a idade penal e colocaremos adolescentes, talvez, de 12 a 18, 14 a 18, 16 a 18, encarcerados num sistema prisional que sabidamente é dominado pelas organizações criminosas. E a gente vai esperar que dá certo, porque, afinal de contas, reduziu a idade penal. Lógico que vai dar certo. O que poderá dar errado? Né? Reforma da Previdência. Certamente uma reforma da Previdência com privilégios, né? Sem privilégios ela não será. Reforma da Previdência com privilégios. Uma reforma tributária que, no máximo, vai promover uma simplificação tributária, mas que não vai mexer de forma alguma na estrutura da redistribuição de renda no país. E uma reforma do judiciário, né? Que virou uma moeda, talvez tenha virado uma moeda de troca com este poder. E se a gente antecipar a aposentadoria dos ministros?
né? Foi uma ideia por esses dias. Porque daí o novo presidente eleito, ao invés de indicar 2, indica 5. Olha que legal. E se a gente aumentar o número de ministros de 11 para 21? Né? Bom, legal também, né? Vamos pensar mandatos específicos, enfim. A gente percebe que há, portanto, um ataque muito amplo a temas muito centrais do nosso projeto constitucional de 88, mesmo com todas as suas limitações, né? E este não será um projeto que tornará a Constituição mais democrática e não será um projeto que tornará o país menos desigual, né? Nós não vamos sair ganhando nessa onda de reformas. Bom, cenário muito ruim, né? O título do artigo é Pulando no Abismo, né? Pulamos no abismo. Será que alguém vai abrir um colchão inflável lá embaixo para a gente não se... Ou será que a gente tem um paraquedas, né? Para a gente não se estatelar lá embaixo? Haverá resistência, né? As instituições estão funcionando? O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, muitos professores têm se dedicado justamente a tentar entender o que funciona quando dizem meus alunos deu ruim, né? Quando deu ruim, o que pode acontecer, né? Para quem que a gente reclama? Um livro muito interessante, que também, de gente muito otimista, que se chama Como as Democracias Morrem. Na minha turma, Como as Democracias Morrem, diz o seguinte: bom, a primeira barreira é o próprio sistema político que tem que dar. São as lideranças partidárias que têm que conter o avanço desses políticos que têm a simpatia do nacional-populismo. O próprio, se ele consegue angariar apoio dentro do próprio partido, o sistema partidário tem que contê-lo. Bom, e se ele ganha a eleição? Né? O que a gente faz quando a eleição é ganha? Aí eles falam, aí deu ruim mesmo. Né? O último filtro que se tem, né, em termos institucionais, né, e é a minha área, que é o Supremo Tribunal Federal, não parece que será um espaço capaz de resistir, capaz ou, enfim, desejoso de resistir a essas mudanças. Né? Ainda que o Supremo tenha colaborado com importantes decisões ao longo desses 30 anos, de 4 anos para cá, o Supremo Tribunal Federal adotou o que eu tenho chamado de uma agenda de moralização da política. Nessa agenda da moralização da política, ele corroborou, né, tudo isso com o combustível da Operação Lava Jato, corroborou uma narrativa de que a política em si é algo sujo, de que a política não presta, de que os partidos não passam de organizações criminosas. Né? Com todas as ponderações sobre a importância do combate à corrupção em sociedades democráticas, quando você tem uma Corte Constitucional e instituições como o Ministério Público atacando de maneira muito frontalmente o sistema político, dá ruim. Né? E deu ruim. O quão seletiva será a Operação Lava Jato, já que ela ainda não acabou, não sabemos. Né? Mas o fato é que, a reboque da Operação Lava Jato, nós tivemos afastamento de presidente do Senado, é que o Renan não cumpriu a ordem. Né? Ele fugiu da intimação, né? Que nem nossa tia-avó. Né? Veio um oficial de justiça, aqui eu não atendi a porta. Né? O Renan fez a mesma coisa no Senado. Né? Tem uma foto do Estadão linda, né? Que ele olhando de soslaio, assim, atrás da porta, para não receber intimação. Nós tivemos afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, zero simpatia pelo Cunha, mas cá entre nós, uma decisão constitucional bastante complicada. Nós tivemos a prisão em flagrante de um senador da República, recentemente absolvido, por aqueles mesmos fatos. Né? Além de uma série de medidas extraordinárias que foram deixando esse sistema político encalacrado. A hora que começou o processo de impeachment, o Supremo fez o quê? Isso eu não posso me meter. Essa é uma questão específica do sistema político.
ele prende liderança do Senado, ele lida com o timing dessas ações no Supremo Tribunal Federal, e olha, o impeachment aconteceu. Veja só, né? Ninguém esperava. A reboque dessa grande crise política, né, dessa bomba atômica que de fato é você caçar um mandato presidencial, nós tivemos a avenida, a pavimentação desse projeto de retrocessos que está colocado e que hoje tem na emenda do teto e nas últimas eleições presidenciais o seu maior exemplo. Então, o que fará o Supremo? Eu acho que o Supremo vai trabalhar muito fortemente para se autopreservar. Ele adotará comportamentos estratégicos, como adotou recentemente na negociação do reajuste, para se autopreservar. Eu não sei em que medida, ou se de fato isso vai se converter em uma certa anuência com as agendas que serão colocadas. Eu acho que uma parte dos temas o Supremo segura. O que o Supremo segura? Eu acho que uma parte do Escola Sem Partido ele segura. Eu acho que alguns ataques a professores ele segura. Eu acho que, eventualmente, esse estatuto do Nascitura, ele fala, não, aí vocês estão exagerando, aí já é demais, né? Ele segura um pouquinho também, né? Mas a pauta central do Estado Social brasileiro, a emenda do teto, uma reforma trabalhista constitucional, uma reforma da Previdência, ele não segura, né? E aí, como é que esses autores, né, que escrevem um livro como As Democracias Morrem, terminam o livro? Eles falam, bom, as democracias morrem assim, aos poucos, com um projeto de cada vez e pelo voto, né? Eu espero que o professor esteja certo e que o direito do trabalho seja a última e grande resistência progressista a essa agenda, né, de que a mobilização coletiva feita e amparada por vocês, de fato, extravase as fronteiras nacionais para que a gente consiga também criar um movimento global de resistência ao avanço desse projeto nacional populista no Brasil. Mas eu, infelizmente, não tenho muito otimismo para passar para vocês aqui hoje, a não ser essa análise de conjuntura, onde a gente pula no abismo, e eu acho que o paraquedas não abre, e eu acho que não tem nenhum colchão lá embaixo. Tá bom? Obrigada.